Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais uma reunião, mais um estudo do Evangelho, onde cada um de nós buscando o entendimento mais profundo desse grande portal de luz que é o Evangelho de Jesus. Então, vamos todos acerenando, chegando. Alegria mais uma vez de receber na nossa casa o nosso querido Gel, né, Gesley West, que vai trazer o capítulo 6, a gente começa hoje o capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, onde ele vai trazer o tópico do jugo leve, algo muito profundo de nós refletirmos, né, de nós pensarmos a respeito do quanto que Jesus nos traz essa afirmativa, do quanto que com ele o jugo se torna leve. Vamos então fazer a nossa prece de início, para que possamos começar a nossa reunião. Oremos. Mestre Jesus, amigo sublime incondicional de todas e todas as horas, no momento em que o nosso coração se acerena, Senhor, no momento em que percebemos e sentimos o quanto que as vibrações de amor, as vibrações de luz, as bênçãos do alto são derramadas neste momento, neste ambiente que é preparado para cada um de nós sentir a presença de teus mensageiros. Que possamos, Senhor, refletir na noite de hoje sobre a importância de mergulharmos, vivenciarmos, sentirmos o que o Evangelho traz para as nossas vidas, do quanto contigo, Senhor, as dores, as dificuldades tornam-se sempre mais leves, fazendo com que compreendamos que olhar para Ti, perceber a Tua presença em nossas vidas é o grande diferencial para seguirmos a nossa estrada, observando e sentindo as nossas dores, mas percebendo o quanto que elas se tornam leves. Abençoa o nosso querido amigo, que ele possa trazer, através da sua experiência, conhecimento, vivência, aquilo que os nossos corações serão tocados. E o nosso olhar será direcionado de uma forma muito sublime, verticalizando o nosso sentimento em direção a Ti. Abençoa todos nós, Senhor, nos abençoa hoje, agora e todo sempre. A gente pede, por favor, que desliguem os celulares. Eu vinha, se o barulhinho acontecer aí, você fecha a porta. Obrigada. Bom. Obrigado. Tem uma frase famosa na literatura mundial que ela é assim incisiva, que ela começa da seguinte maneira: decifra-me ou eu te devoro, que é o diálogo, segundo Sófocles, que deu um desdobramento a isso, filósofo grego, de Édipo e Esfinge. Decifra-me ou eu te devoro. Quem é que pela manhã anda de 4 patas, à tarde anda com 2 patas e à noite com 3 patas? O homem, pela manhã, no período da manhã, no período de sua vida, engateando as 4 patas. À tarde, na nossa fase adulta, 2 patas, 2 pernas. E à noite, para os que se aproximam, ou conseguem se aproximar da madrugada, as 3 patas, as 2 pernas e a bengala. Mas tem uma pergunta filosófica por trás disso, uma reflexão. Qual é o sentido da vida? Todos nós temos as 4 patas, nem todos têm as 2 patas e nem todos têm as 3 patas. Mas todos nós, sem exceção,
não ultrapassaremos a madrugada. Pelo menos neste corpo. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, a humanidade ultrapassou o limite de 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes, muita gente. Para quem não está acostumado com os números nos neurônios, né, matemáticos, seria mais ou menos 40 vezes a população brasileira. Mas segundo a própria ONU, a pessoa hoje mais idosa no planeta Terra, cientificamente comprovado, é uma mulher que eu acredito que a gente esteja encarnada com 117 anos de idade. Não tem ninguém cientificamente comprovado com mais de 118 anos de idade. Então, é uma regra, é uma lei que não tem exceção. A morte, ou o falecimento, ou a desencarnação, seja o nome que se queira dar a esse fenômeno. Diante disto, eu me lembro de um diálogo com um professor meu. Na época eu não era espírita ainda, eu já disse aqui que eu me tornei espírita com 16 anos de idade. E eu me lembro que terminava as aulas assim, a aula dele. Ele gostava de chamar alguns alunos e batia um papo ali de 10, 15 minutos. Ele gostava muito das questões filosóficas. Uma vez ele se virou para mim assim, eu estava em pé, lá para os meus 13, 14 anos de idade, no máximo. E ele disse, Gel, tem dias que eu acordo e não tenho a menor dúvida de que Deus existe. Eu vejo as estrelas, eu vejo o sol, a lua, as árvores, a vida, o mar, etc. Mas tem dia que eu acordo e minha fé em Deus vacila. Porque eu vejo as dores humanas, os contrastes da vida. E fica esse conflito. Tem dia que Deus, tem dia que, será que Deus? Mais ou menos assim ele interrogava. E perguntou a minha opinião. E eu, na minha opinião ali de adolescente, 14 anos, sem maiores profundidades, conhecimento da vida, como também não tenho hoje, mas na época menos ainda. E eu tentei responder da minha maneira, com as minhas palavras da época, que eu me lembro mais ou menos que eu disse para ele que isso não me faria negar a existência de Deus, mas sim reconhecer que nós temos limitações de entendimento. O porquê, eu disse para ele, o porquê de certas dores no mundo, ou das profundas dores do mundo, eu não saberia responder. Mas também isso não seria motivo para eu negar a existência de Deus. É mais fácil admitir a minha ignorância diante do fato do que negar isto com outras palavras. Que ele mesmo falava, que tinha dia que acordava e via as estrelas, o sol, o mar, e nesses dias ele tinha convicção da existência de Deus. O tempo passou. Anos depois, eu com meus 16 anos de idade, um pouco antes, minha avó, eu acho que eu não contei esse caso ainda aqui, não. Minha avó materna tinha desencarnado. E eu tinha uma vinculação muito forte com ela. E com 16 anos eu viajei para o estado em que ela morava na época. É uma cidade do interior. E eu fui lá visitar meu avô, já que minha avó tinha desencarnado, etc. Chegando lá, minha irmã tinha chegado uns dias antes. Fui passar 2 semanas no máximo lá. E minha irmã então chegou para mim e disse, Gel, você acredita na possibilidade que os espíritos se comunicarem? Eu não era espírita, era católico, respeito todo o catolicismo católico, respeito todas as religiões, mas eu sempre fui um católico, não daqueles assim, de maior essência, né? Fiz todos os ritos normais do catolicismo, minha família tradicionalmente católica, fiz primeira comunhão, tudo. Mas sempre achava na minha cabeça que o espírito podia se comunicar, né? Sempre questionava, conversava muito com um padre amigo meu, questionando questões filosóficas, etc. E eu disse para minha irmã, eu acho que pode. Por quê? Como eu sempre fui curioso, ela me disse, não, porque aqui está tendo lá nessa cidade do interior, uma cidade pequena, está tendo uma reunião na segunda-feira à noite, na casa de uma pessoa. Não era no centro espírita. E aí, então, eu fiz logo a ligação. Será que minha avó poderia se comunicar? Na realidade, foi esse o meu interesse maior, de tentar conversar com minha avó, em função da desencarnação dela pouco tempo antes. Eu disse, então eu quero ir para essa reunião, como é que eu faço? Ela disse, não, eu vou falar com fulano e você vai.
Quando foi segunda-feira seguinte, à noite, 8 horas da noite, lá eu estava na casa dessa senhora, que era médium, né? Que também, ao mesmo tempo, cedia a casa para reuniões. Não era uma reunião espírita, mas reunião que tinha a mediunidade ali atuando. Eu entrei, uma casa pequena, a sala, muita gente, eu sentado em cima dos móveis, etc. As pessoas sentadas em cima dos móveis. E a reunião começou, mas minha avó não se comunicou. Que para mim já foi uma frustração. No entanto, poucos minutos antes da reunião terminar, minha avó não se comunicou, não vou nenhuma criar expectativa, mas poucos minutos antes, eu estava em pé, já relativamente decepcionado, porque a minha expectativa era falar com minha avó. Mas tinha uma senhora do meu lado direito, em pé, e só eu atrás dela um pouco assim. E ela então começou a endurecer o corpo, enrijecer os músculos, e começou a cair sem dobrar as pernas. Foi caindo para trás, e eu olhei rapidamente e vi se ela caísse daquela maneira, iria bater a cabeça no rodapé da parede, poderia ter um acidente fatal. Então, eu rapidamente a segurei. Quando eu a segurei, outras pessoas também vieram ali e deram aquele apoio. Mas aí, com meus botões, eu pensei, esse fenômeno pode ser tudo, pode até não ser espírito, mas fraude não é. Porque ela não sabia quem eu era, só tinha eu atrás dela. Ela não ia arriscar uma queda daquele tipo, eu poderia estar olhando para o lado esquerdo, eu poderia não ter a agilidade que tive para ampará-la. Então pode ser problemas cerebrais, doença, pode ser tudo, menos fraude. Então isso ali já me marcou bem esse momento. Terminou a reunião, eu fui em direção aos dirigentes assim que estavam na mesa, ali na casa dela. Aí a pessoa que mais falou durante a reunião, que eu vi que era o dirigente, eu me dirigi a ele e perguntei, olha, como vocês falam que aqui os espíritos se comunicam, então, como é a vida lá? O que é que eles falam? E comecei a fazer perguntas, tipo, lá eles se alimentam? Lá eles dormem? Se eu encontrar com minha avó lá, eu vou reconhecer? Como é que ela se apresenta? Da mesma fisionomia que tinha ou é um vento passando? Então comecei a fazer perguntas nesse nível do dia a dia lá. Onde é que fica esse mundo espiritual? Etc. E para minha segunda decepção, ele não sabia responder essas perguntas. E as pessoas que estavam ali perto dele também não sabiam. E ele foi sincero e disse, olha, esse tipo de pergunta, esse tipo de resposta, nós não temos aqui. E eu fui ficando meio assim, já meio sem graça, para ir embora. Quando eu estou me preparando para ir embora, passa uma mulher, escuta minhas perguntas que eu estava fazendo, se vira para mim e diz, olha, essas perguntas que você está fazendo aqui, você não vai encontrar respostas aqui. Mas, disse-me ela, tem uma pessoa, que eu não me lembro o nome dele direito, ela me falando. Aí botou a mão na cabeça assim, ficou pensando, disse, um tal de Kardec. Kardec, eu nunca tinha escutado falar em tal de Kardec. Naquela época, eu já estou entregando a minha idade, não tinha redes sociais, não tinha nada. Eu não conhecia nenhum amigo meu, nenhuma pessoa, com os meus 16 anos, nenhuma pessoa espírita, ou que se definisse como espírito. Poderia até ser, mas que eu não sabia. Então, zero. Quando ela falou Kardec, eu fiquei assim, peguei um lápis, um papel, e botei Kardec com C, Kardec, anotei. E ela disse, ele escreveu um livro, ele ficou mexendo assim, pensando. Então, o livro tem um nome assim, tem um espírito, esse nome no meio, espírito. Aí eu botei Kardec/espírito. Pronto, foi a informação que eu tive. Quando eu voltei para Recife, eu fui falar com meu pai, que já desencarnou, e na época ele não era espírita, mas já tinha um certo conhecimento sobre o assunto. Eu cheguei para ele num sábado de manhã e disse, pai, já ouvi falar num tal de Kardec, num tal de espírito, que ele escreveu um negócio sobre espírito. Aí meu pai parou assim e ficou pensando, disse, deve ser Allan Kardec, porque eu recebi há algum tempo atrás um livro de presente de um amigo meu, que era o Livro dos Espíritos. Aí eu associei, deve ser o Kardec e Espírito. E esse livro o senhor tem ainda? Eu acho, depois meu pai se tornou espírito, mas nessa época ele tinha noção, mas não tinha se aprofundado ainda no assunto. Ele disse, eu acho que eu deixei aí em cima do armário. Então aquele armário que tem aquela parte de cima que bota mala, aquelas coisas. Eu fui lá em casa procurar aquela escada doméstica, né, de casa, subi e comecei a catar esse livro tal de Kardec de Espírito. E achei. O livro empoeirado, bati assim, saindo nas poeiras, algumas traças por ele.
com português ainda de PH de farmácia. Desci o livro assim, olhei para lá, olhei para cá, comecei a folhear, fui lendo e me empolgando. Fui lendo e me empolgando. Quando eu li, estava na hora do almoço. Parei para almoçar, descansei um pouquinho e continuei lendo o livro dos Espíritos. Quando eu olho, está na hora de jantar. Quando eu está mais ou menos 2, 3 horas da manhã do domingo, acabei de ler o livro. E eu disse para mim mesmo, a partir de hoje, eu sou espírita. Quando foi domingo de manhã, eu acordei, falei com meu pai, disse, aqui é um livro. A partir de hoje eu sou espírita. Ele ficou, mas como assim? Ficou meio assustado. Mas logo depois também ele voltou a ler, realmente com outros olhos, se tornou espírita e outras pessoas da família foram chegando ao assunto. E por que eu me tornei espírita? Eu me tornei espírita, lembrando a frase de Gabriel Delany, escritor, filósofo espírita, na época de Kardec, que ele dizia que o livro dos Espíritos, na ótica dele, era uma lógica de aço. E foi isso que me fez me tornar espírita. Por quê? Porque quando eu li as 1019 perguntas e as 1019 respostas de O Livro dos Espíritos e as suas respostas, tinha momento então que eu ia passando de uma página para outra, eu já tinha a sensação que já tinha lido, porque na outra página a resposta já ia encaixando nas minhas demandas, naquela época e atuais, no campo da ciência, da filosofia e da religião. Então as perguntas, as interrogações que eu tinha com um padre, grande amigo meu, eu comecei a entender ali uma lógica, não tudo, porque o universo é muito maior do que a minha capacidade de compreensão, mas ampliando os limites de compreensão. A sensação que eu tive e que eu tenho era como se eu tivesse pego um helicóptero, o helicóptero subia um pouco, não para a estratosfera, mas subia um pouco. E ao subir um pouco, naturalmente você tem uma visão mais ampla, tanto para frente como para trás, como do campo em que você está situado, e esse campo seria a própria vida. Foi desta maneira que eu fui apresentado ao senhor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, mais conhecido entre nós como pseudônimo de Allan Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, com a missão de ser o codificador de uma nova doutrina. Doutrina essa que ele mesmo colocaria um novo nome, que não existia esse nome, pelo menos formalmente. E ele denominou um neologismo, um novo nome, chamando-o de Espiritismo, conforme está na introdução aqui do Livro dos Espíritos. Ele veio, conforme a história já bastante conhecida, reencarnando uma família de classe média na época na França, pai juiz de direito, por questões políticas muito ostensivas que a França passava naquela época. A família achou por bem encaminhá-lo para estudar na Suíça, país fronteiriço, num local chamado Yverdun, e lá tinha o maior centro educacional da Europa de então, que era coordenado por um pastor protestante de nome João Pestalozzi. Lá ele estudou, segundo os historiadores, uma média de 10 horas por dia, e durante aproximadamente 10 anos de sua vida. Se destaca, muito inteligente, muito dedicado. Dizem que alguns professores dele, quando não podiam dar aula, pediam para que ele, que ainda era aluno, desse aula, principalmente nas matérias de pedagogia e matemática. Ele retorna para a França, vai morar em Paris, e tempos depois, com aproximadamente 50 anos de idade, tem aquele famoso diálogo com um amigo dele, de nome Fortier. Fortier, Kardec era um estudioso do magnetismo. Ele, antes de mergulhar no estudo dos fenômenos das mesas girantes e mesas dançantes, ele era um profundo estudioso do magnetismo. E Fortier também. E Fortier foi que falou com ele coloquialmente, apesar que ele já tinha notícias sobre isso, dos fenômenos das mesas girantes e dançantes. Que, na realidade, esse fenômeno foi um desdobramento do fenômeno que aconteceu em 1848 nos Estados Unidos, no condado de Wayne, em Hydesville, próximo de Nova York, com as irmãs Fox, aquelas famosas pancadas nas paredes, nos tetos, etc. Kardec, no início, com o pé atrás, achando que era fraude. Não se empolgou muito, achava, na melhor das hipóteses, um tipo de fluido, de energia, que fazia as mesas se movimentarem, subirem, descerem, etc. Mas como ele era um pesquisador, um estudioso, um homem sensato, com muita lucidez, relembra aquela frase famosa do astrônomo Camille Flammarion, que poderíamos chamar assim de discípulo de Kardec,
que no dia do enterro de Kardec disse: aqui jaz o bom senso encarnado. Tamanho discernimento desse homem que nós conhecemos com o pseudônimo de Allan Kardec. Ele, sentindo que aquele fenômeno estava tomando conta da Europa, da França, em Paris, nas casas, etc., ele resolveu ir, em maio de 1855, na casa da senhora Prenée Besson, lá em Paris, para ver. Na realidade, ele ia, como ele disse mais na frente, nos escritos, muito mais por dúvida. Ele achava lá no fundo que era fraude, que não era possível os espíritos comunicarem como estavam falando. Então ele foi com a intenção de desmascarar. Ele foi lá para ver onde era fraude e mostrar que era fraude. Mas lá chegando, ele foi mais de uma vez na casa do Sr. Prenée Besson, depois passou a participar das reuniões na casa do Sr. Boudin, e ele viu, conforme ele escreveu também, que não era fraude. Então ele colocou, pode ser outras explicações, mas fraude não era. Guardadas enormes proporções, a mesma sensação, talvez, que eu tive ali vendo aquela mulher caindo. Fraude não era. Pode ser N coisa, mas fraude não era. E ele chegou a essa conclusão vendo os fenômenos lá na casa do Sr. Prenée Besson, sobre Boudin. Como ele percebeu que as pessoas que iam naquelas reuniões, e eu estou falando do século XIX, nessa época, 1855, não tinha energia elétrica como nós conhecemos. Era lampião a gás. Por não ter energia elétrica, não teria microfone, não teria câmeras filmando, não teria nada. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha telefone. Era um outro mundo tecnológico, completamente diferente. As pessoas iam se reunir na casa de A, B e C dos amigos para tomar um chá ali na França, conversar e depois brincar, de tocar nas mesas para a mesa se mexer e ir embora para casa. Então a intenção das pessoas era uma diversão. Kardec, tendo a visão mais ampla, ele percebeu que poderia ter algo mais profundo naquele fenômeno. E eu faço sempre uma correlação com o físico Isaac Newton. Dizem a história que Isaac Newton, uma vez descansando, viu uma maçã caindo do pé. E ao ver a trajetória da maçã caindo no pé, ele começou a analisar e aprimorar a lei da gravidade. Eu costumo falar, se eu estivesse descansando e vendo a maçã caindo no pé, eu ia comer a maçã. Eu não ia pensar em nada de trajetória, nada. Por quê? Porque o meu limite de percepção é muito mais mediano do que de um Isaac Newton, que viu algo mais naquilo. Foi o próprio Kardec. Viu algo mais naqueles fenômenos das mesas, que ninguém estava vendo. Todo mundo estava brincando. E aí ele se interessa para pesquisar, reúne um pouco mais de 10 médios no início. Entre esses médios, 2 filhas do Sr. Boudin, de nome Carolina e Júlio Boudin, 16 e 14 anos de idade, e começa toda uma metodologia de perguntar as coisas. Perguntas mais profundas, lógico, do que as que eu fiz para o dirigente da reunião que eu participei, mas perguntas que ele fazia de profundidade filosófica, científica e religiosa. Deus existe? Por que uma criança nasce cega? Que em cima daquelas perguntas que o professor me fez. Deus existe? Tem dia que eu acordo, para mim Deus existe. Tem dia que eu acordo, Deus não existe. Perguntas como essa. Por que a criança nasce cega, com 2 anos de idade? Como falar que Deus é bom e justo com uma criança cega? Como entender esse fenômeno? Perguntas reflexivas. Um débil mental. Qual a finalidade do débil mental viver em termos espirituais? Sem lucidez, saber o que é certo e o que é errado? Lógico que tem direito a viver. Mas qual seria a razão disso? Se Deus é amor, por que é que muitas religiões falam que existe o inferno? Será que um pai que ama cria um filho para sofrer eternamente? Mesmo antes de criá-lo? Já que todas as religiões falam que Deus é todo-poderoso, se é todo-poderoso, tudo pode. Se tudo pode, tudo sabe. Se tudo sabe, antes de criar, já sabia se ir para o inferno. Por que criou? Perguntas filosóficas. Como as religiões, com todo respeito às religiões, em sua maioria, não tinham respostas para o crescimento racional do ser humano, começou a isolar e se criou o abismo. Religião para um lado, filosofia para o outro, ciência para o outro. Mas não que a vida seja esse abismo. É por incompetência nossa ou outros interesses menores, fez com que se separasse. Então começou a se rotular. Então ficou grupo de cientistas para lá, religiosos para lá, filósofos para lá, e no meio crescendo o materialismo. Deus existe ou não existe? Que Deus é esse? Esse Deus é o mesmo que algumas religiões já pregou, que tem raiva, que tem ódio, que mata, que persegue? Ou é um outro Deus?
E que outro Deus seria esse? O que Jesus trouxe, que traz consolo aos corações e iluminação às consciências. E como é que seria isto? E aí, no caso, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido, o Cristo Consolador, para a gente entender melhor isso, e aí não vai nenhuma arrogância da doutrina espírita, mas apenas uma lógica contextual, você tem que colocar alguns raciocínios que não pertencem ao Espiritismo, mas que o Espiritismo abraça, que são os princípios básicos da doutrina espírita. Nenhum princípio básico da doutrina espírita pertence ao Espiritismo. Na realidade, o Espiritismo não trouxe nenhum princípio novo. O que ele fez foi, como tão bem coloca Herculano Pires, ele pega princípios já existentes, tira a poeira que a humanidade colocou no transcorrer dos séculos e integra esses princípios. Aí constitui o corpo doutrinário do Espiritismo. Por exemplo, quais são os princípios básicos que o Espiritismo abraça? Aqueles princípios que sustentam a doutrina espírita, a lógica doutrinária. De maneira ampla, eu já falei isso aqui. Por exemplo, quando eu digo eu sou espírita, isso quer dizer o quê? Já você é espírita? Sou. Isso quer dizer o quê? Quando eu afirmo que eu sou espírita, o que quer dizer por trás disso? Que eu sou uma pessoa? Não, obrigatoriamente. Que eu frequento o centro A, B ou C? Não, obrigatoriamente. Que eu sou passista? Ser essas coisas, que podem ser coisas muito importantes, mas não é isso que significa ser espírita. Então, o que é ser espírita? Ser espírita é abraçar os princípios básicos do espiritismo, que faz a lógica doutrinária. E quais são os princípios básicos do espiritismo que eu tenho que abraçar para poder falar que eu sou espírita? De maneira ampla é eu admitir de que Deus existe, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito e uma ética da fraternidade. Se eu abraço esses princípios que eu acabei de falar, eu estou concordando com os princípios básicos do espiritismo. E mesmo que eu não saiba, eu sou espírita. E o que é verdadeiro espírita que tem na codificação? O verdadeiro espírita, como Kardec colocou, é aquele que, por ser espírita, abraça esses princípios que eu acabei de falar, senão não seria espírita, mas ao mesmo tempo se esforça honestamente, diariamente, corajosamente, para amanhã ser moralmente melhor do que ele mesmo no dia de hoje. Esse é o verdadeiro espírita. E quais são esses princípios da doutrina espírita que mostra um Cristo Consolador, que consola os corações e mostra que o jugo do Cristo é leve? Porque Jesus, no Novo Testamento, ele rompe sem agressão com a barreira de conceitos do Velho Testamento e traz para nós o quê? Um novo Deus. O Deus do amor. Jesus foi quem melhor explicitou para nós, humanidade, em especial no momento para o mundo ocidental, que Deus é amor. Mas como que Deus é amor se tem uma criança cega? Se alguém apregou aqui, existe o inferno do eterno. Então Jesus começou a tirar isto e a doutrina espírita veio melhorar esse esclarecimento para o homem 2000 anos depois da vinda de Jesus. No mundo ocidental, na ótica espírita, a gente tem 3 grandes revelações. Primeira com Moisés, lá na primeira revelação, mais ou menos 2000 anos antes de Jesus. Depois o Cristo. Personificou ali o espírito mais evoluído que já esteve no planeta Terra. E depois, não que seja superior, e depois, mais ou menos 2000 anos depois, uma escala de 2000 anos, o Espiritismo, que não veio mudar a mensagem do Cristo. Ao contrário, fez dar alguns esclarecimentos, não que o Cristo não tivesse dado corretamente, mas que a humanidade, na época dele, não tinha capacidade de entender em maior profundidade. Por isso, algumas parábolas e algumas coisas ficaram mais reservadas. O Espiritismo veio clarear um pouco mais, porque 2000 anos depois, a humanidade, principalmente pela evolução da ciência, teria mais condições de entender. Então, aí está onde é que entra o advento do Espírito de Verdade, na colaboração do entendimento da mensagem do Cristo Consolador e um jugo leve. Por que um jugo leve?
porque vem explicitar aquelas questões chaves, filosóficas e religiosas dos questionamentos humanos. Como meu professor fez naquela época com diálogo comigo. Por exemplo, eu já falei até esse caso aqui faz um tempo, mas a intuição pede para dizer de novo, tendo essa reflexão. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu conheci um menino chamado José. Ele ele passava o dia inteiro na ponte, aquela ponte de ferro aqui na cidade. Eu fiz amizade com ele porque ao eu passar para um lado ou para o outro, ele teve afinidade. Ele era tetraplégico, só mexia a cabeça, do pescoço para baixo não mexia nada. Desde assim de nascença. E o irmão dele, de 11 anos, o levava para a ponte. Ele ficava o dia todo pedindo esmola. Eu passava lá para ir para a escola ou na ida ou na volta e parava sempre. Fiz amizade, era amigo. O nome dele era José, a mesma idade que eu tinha, 13 anos. Ficava conversando, coisa de criança lá, eu e ele, ficava conversando na ponte e tal. Ele era sempre alegre, muito contente. Um dia, ele estava calado, circunspecto, silencioso. E eu estranhei. Eu disse, José, por que você está assim? Ele disse, Gel, por que é que eu sou assim? Eu disse, assim como? Eu disse, assim, só mexo a cabeça, pescoço para baixo, não mexo nada. Você fica aqui conversando comigo, andando, meu irmão fica correndo para um lado para o outro, as pessoas passando na minha frente na ponte, e eu só mexendo a cabeça. Eu disse, por que você está me perguntando isso? Você nunca falou isso, nunca, enfim. Ele disse, não, porque ontem à noite eu vi o diálogo da minha mãe com a vizinha e era sobre mim o diálogo. Elas pensavam que eu estava dormindo e eu estava escutando. E o que é que elas falaram? O que é que elas estavam conversando? Por que eu sou assim? E o que é que elas falaram? Qual foi a justificativa delas? Ele começou a citar algumas. E entre as que ele citou, por exemplo, ele disse que ele era assim, segundo elas, porque Deus queria provar a sua força, aquele que era o poderoso, e aí escolhia algumas pessoas na terra para aleijar, e dos outros termos aleijar, e ele foi um dos escolhidos. O que mais elas falaram? Elas falaram que eu sou assim porque Deus está com raiva da humanidade, está com ódio, porque a humanidade é pecadora. E aí está escolhendo alguns pecadores para castigar. Falaram mais alguma coisa? Que eu me lembro, elas falaram também que eu sou assim porque lá atrás, até passado os outros termos, né? Alguém cometeu um erro, um parente meu cometeu um erro muito grave e eu estou pagando no lugar dele. Essas explicações, excetuando a última, caso esse parente muito longo seja o mesmo espírito de José, então seria a reencarnação aqui, aí muda o raciocínio. Mas se não for ele pagando por algo que ele não fez, o raciocínio vai lá pro chão, como se diz. Essas explicações levam você para o materialismo, para acreditar em Deus, para achar que Deus é bom, soberanamente justo e bom? Como? Deus com raiva, com ódio. Quem tem ódio e raiva é ser humano, primitivo ainda, no nosso atavismo, sentimentos espirituais. Deus querendo mostrar sua força, isso é arrogância, prepotência, vaidade. Isso é típico de ser humano e não de Deus. Nós, pelo nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, que o diga Galileu, que quase o queimaram vivo porque ele falou que era a Terra que girava em torno do Sol. Por isso ele quase foi queimado, só não foi porque ele mudou um pouquinho a história no final. Olha o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. Não admite. Então, nesse egocentrismo, para nós é mais prático tentar trazer Deus e colocar nele as nossas limitações do que termos a humildade de tentar uma transcendência para entender Deus nas suas ilimitações. Então a gente traz para cá e coloca nele raiva, tudo, como se fosse mais um ser humano. Como consolar? Como entender? Aí começa a estar o hiato entre ciência, filosofia e religião. Agora, se eu coloco um dos princípios básicos do Espiritismo, que é a reencarnação, e o outro, que é a evolução, tudo se encaixa melhor. Porque nós somos criados simples e ignorantes,
Começa todo um processo evolutivo em direção à plenitude espiritual e tem um instrumento nesse processo que é a reencarnação. Então Deus não está com raiva de ninguém. Como diz Jesus, Deus é amor. Deus não quer mostrar poder nenhum, até porque ele não tem essa arrogância. E mesmo assim nem precisaria. É ser teólogo de ver e ouvir e escutar. Quem acorda, como o professor disse, e vê o sol, ou à noite as estrelas, vê a fotossíntese das plantas crescendo. Eu estou aqui falando com vocês, meu sistema nervoso central, meu sistema nervoso autônomo, periférico funcionando. Eu me lembro aqui de Guilherme Krepin, neurologista, que uma vez perguntaram para ele, Deus existe? Ele ficou calado, olhou e disse, olha, eu quando digo quero levantar minha mão direita, eu levanto. Quero mexer o dedo mindinho da minha mão direita, eu mexo. Quero baixar, eu abaixo. Eu faço tudo isso sem saber praticamente nada das reações eletroquímicas do meu cérebro para a minha mão. E devolve a pergunta, como é que eu posso negar a existência de Deus? Então, quando você começa a enxergar de maneira mais ampla, subindo no helicóptero, e coloca a evolução e a reencarnação, começa a ajustar. Esse Deus é amor. Meu jugo é leve, como falou Jesus. Porque José, Deus não estava com raiva dele. Deus não quis mostrar poder nenhum nesse sentido. Apenas José, que foi criado sempre ignorante no processo evolutivo e dono do seu livre-arbítrio, em algum momento da sua estrada, teve provavelmente seus desvios conscienciais e agora está tendo nesta encarnação a oportunidade que ele mesmo pediu do reajuste consciencial. É uma dor, é uma limitação que tem início, meio e fim, e não algo aleatório que veio do nada. Começa a colocar uma fé raciocinada e um melhor entendimento na mensagem de Jesus sobre o Cristo Consolador. E consola, esse Cristo consola? Lógico que consola. Aí já é um grande consolo. Uma explicação dessa para José iria consolar muito mais o entendimento dele do que falar que Deus está com raiva dele. Uma vez, eu dirigia, faz muito tempo, a juventude do Grupo Filho da Regeneração, que fica ali no Bongi. E estou em casa, recebo um telefonema dizendo que um dos jovens tinha desencarnado num acidente de carro. Então era uma juventude muito atuante na época, e eu coordenava, era mais velho, né? Eu era o presidente do centro na época, mas também assumi essa parte de coordenação da juventude. É uma juventude muito alegre, enfim, com características dos jovens. Mas aí eu teve essa notícia, que essa pessoa tinha, ele jovem, tinha uns 16 anos, mais ou menos na época. Ele vinha com um primo, o primo mais velho, dirigindo o carro em aldeia ali, e numa daquelas curvas bateu de frente com o caminhão, os dois desencarnaram. Então nós fomos no velório dele. Ao chegarmos lá, estava lá aquele momento, 2 caixões, aquele momento de tristeza, de sentimentos, etc. Quando, em certo momento, eu olho assim para longe e vejo uma senhora vindo, que era a mãe dele, que também participava do centro, dos trabalhos. Então eu deixei o grupo que estava ali perto ali no velório e fui me dirigindo a ela, que ela vinha andando sozinha. E veio com um livro apertado no coração, assim. Eu chego para ela, dou um abraço, dou um beijo bem grande, ela me dá um beijo grande. Tem momentos na vida que a gente não deve intelectualizar a dor, deve sentir a dor. Eu me lembro, abrindo parênteses, Chico Xavier, um episódio conhecido dele, famoso, que em São Paulo tinha um casal que tinha uma filha. O marido tinha um relacionamento extraconjugal. Mas em certo momento o marido não quis mais ter esse relacionamento extraconjugal e ficou com a esposa e com a filha. A mulher, que era do relacionamento extraconjugal, não entendeu aquilo, não aceitou aquilo, sequestrou a filha do casal, matou e esquartejou. E a mãe, né, quando recebeu a filha, já foi esquartejada dentro de um saco, essas coisas. Então entrou em desespero, depressão, tudo. Não eram espíritas, mas na hora da dor profunda, né, alguém deve ter falado, e ela se dirigiu, foi lá para Uberaba, falar com o Chico Xavier. Quando Chico Xavier estava sentado, e ela chegou, ninguém falou nada, a história dela nada. Chico Xavier, com aquela mediunidade extremamente portentosa, já entendeu todo o assunto. O que foi que ele fez? Ele se levantou, foi até a mulher, não falou nada, abraçou e começou a chorar com ela. Quer dizer, não foi fazer um discurso no ouvido dela. Tem momento que é para você abraçar, enxugar lágrimas, e tem momentos de falar. Então,
nesse momento me veio a intuição de abraçar, apenas abraçar. Então dei um abraço nela, me deu um abraço assim, ela chorando, mas sem desespero, mas as lágrimas saindo. Daqui a pouco ela se afasta um pouquinho do meu corpo, e com um livro assim, e disse para mim: Gel, essa dor que eu estou passando é a maior dor da minha vida. Não acredito que existe uma dor maior do que essa. Uma mãe enterrar um filho. Ela me disse com outras palavras. Mas eu estou aqui firme. Aí fez assim e mostrou o livro. Era o Evangelho segundo o Espiritismo. E ela disse: porque eu sei que meu filho está vivo. Eu sei que um dia, não sei quando, mas um dia, eu irei reencontrá-lo. E isso para mim não tem consolo maior do que essa certeza que eu tenho nesse momento. E é ou não é um consolo maior? Para essa mãe, tinha algo melhor para consolar o coração dela do que isto? Ah, você vai fazer uma viagem. Ah, tome isso aqui de presente. É esse consolo. Que não ia estancar a dor dela de imediato. Porque consolar não significa não ter dor. Consolar não significa estancar as lágrimas. Não ter lágrimas, não. Isso é robotizar. Consolar significa enxugar as lágrimas. É você entender o porquê daquilo e ter a esperança de saber, a certeza de que aquela dor tem data para terminar. E tem uma razão de ser. Então não é uma dor aleatória, que não serve para nada, vai lhe agregar valor espírito, e ao mesmo tempo é uma dor finita, e não uma dor no inferno infinito, como muita religiosa pregou. É ou não é um grande consolo? É ou não é um jogo leve quando entendemos Jesus de uma outra maneira nas suas mensagens que colocou para nós e vivências há 2000 anos? Há tempos atrás eu morei na década de 80, 8 anos em Salvador, na Bahia, por questões profissionais. E lá teve um caso que tinha uma... Estava vendo a intuição, se eu já falei aqui, eu vou repetir. Tinha um bairro lá, para quem conhece Salvador, que é famoso, tem até uma música sobre isso, chamada Itapuã, que é uma praia. E lá teve um caso que tinha um casal que tinha 2 filhos, meninos. Tipo assim, um com 5 anos, outro com 7, 8 anos, mais ou menos. Tinha um casal, tudo bem, viviam lá em Itapuã, na casa, tal. E aí o menino mais velho, de 8 anos, teve um câncer. Câncer esse que foi avançando, 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 e ele desencarnou. Ele desencarnando foi um desespero. Os pais não tinham uma sustentação religiosa, filosófica mais profunda. A mãe entrou em depressão, o pai, enfim. Era aquele risco de... E só não cometeram suicídio, principalmente a mãe, porque tinha um menino de 5 anos. Porque se fosse só o de 8 anos, o risco de suicídio ia crescer mais ainda, pelo estado mental em que ela se encontrava. Então, aquele desespero para lá, para cá. Quando foi mais ou menos uns 5, 6 meses depois desse menino de 8 anos ter desencarnado, o menino de 5 anos estava andando, na época, lá em Itapuã, tinha mais, agora tem menos, né? Umas dunas, assim, aqueles morrozinhos, né? De branco, aquelas dunas. Numa daquelas brincadeiras ali, a terra caiu em cima dele e o menino menor morreu sufocado. Então imagina, a mãe que já estava naquele desespero total por causa do câncer. 6 meses depois, o segundo filho. Então, estava na beira de um suicídio. Não eram espíritas, mas naquele desespero completo, levaram para uma reunião no centro espírita. E um determinado médium, conhecido, estava tendo a reunião, lotado o auditório, e no final da reunião, eles estavam lá no final, sem ninguém saber quem eram eles, estavam ali porque foram naquele desespero. Na hora que o dirigente estava fazendo a prece de encerramento, o médium começou a psicografar. Psicografando e o dirigente fazendo a prece. Quando terminou a mensagem da psicografada, o médium pega a mensagem e pergunta se fulano de tal e fulano de tal, que eram os pais, estavam presentes. Aí eles tomaram susto, porque eles chegaram lá, silêncio, ninguém sabia de nada. Aí lá atrás levantaram a mão assim, meio tímido, e pediu autorização para ler uma mensagem que o filho, o mais velho, de 8 anos, tinha escrito. Ou que foi ajudado a escrever aquilo. E leu uma mensagem belíssima. E não foi uma mensagem genérica, cheia de detalhes que só ele poderia saber. Tipo, vá lá em casa, mamãe, na gaveta tal do armário, você vai encontrar isso que eu deixei, nesse nível. Quer dizer, que não deixava margem a qualquer dúvida, que não era uma coisa genérica, né? Que servia para qualquer pessoa.
Então os dois, com verdadeiras crianças, se ajoelharam ali, sem ser espírita, no final do centro, no final da instituição, abraçados, chorando copiosamente. E aquilo serviu como um reviver para ambos, porque eles tiveram a certeza absoluta de que a morte não existe, de que o filho continua vivo, que mais cedo ou mais tarde iria reencontrar os dois, inclusive na mensagem, da notícia do menor também, no meio da mensagem, e de que era uma dor transitória, necessária, pela demanda de necessidade evolutiva que eles precisavam, mas transitória e não para sempre. É ou não é um consolo? Um jugo leve? Tem um jugo, tem um peso, que é a necessidade nossa dos reajustes conscienciais, mas não um peso desesperador. E qual é a única coisa que Jesus pede para nós nessa mensagem que ele nos traz? Qual é? Eu me lembro de uma frase de Chico Xavier interessante, que é conhecida, que ele diz: Jesus não nos pediu para sair correndo, subindo o Monte Everest, que é o maior monte do planeta Terra. Ele não pediu isso. Ele pediu, não, pessoal, para seguir Jesus, de sair correndo desesperado, tendo infarto, subindo o morro. Não. Diz Chico Xavier: Jesus não nos pediu para sair nadando, atravessando a Oceano Atlântico em direção à África, para morrer afogado, os tubarões devorarem. Não pediu nada disso. Jesus só nos pediu que nos amássemos. Esse é o único pedido que Jesus faz para que nós possamos sentir e entender melhor, principalmente sentir o jugo leve da sua mensagem. Se nós pararmos para pensar direitinho, Jesus não pediu nenhum grande sacrifício nosso. É só amar o próximo. E o que é amar o próximo? O que é amar o próximo na essência? Aí eu vou numa pergunta que eu sempre cito, 922 do Livro dos Espíritos. O que é ser feliz na Terra? Quem é que não quer ser feliz na Terra? Quem é que não quer ser feliz? Às vezes nós temos vergonha de dizer que queremos ser felizes, como se isso fosse algo negativo. Negativo é querer ser feliz à custa dos outros. Mas a busca da felicidade é algo extremamente legítimo. Deus é amor. Deus quer que seus filhos sejam felizes. E o que é ser feliz na Terra, nas nossas limitações que nós temos hoje? Está muito bem colocado pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos, resposta à pergunta 922. É juntar três coisas. No aspecto material, viver com o necessário. No aspecto moral, consciência tranquila e fé no futuro. O que é viver com o necessário? Varia o necessário, materialmente falando, de pessoa para pessoa. Mas o necessário é você, intimamente, fazendo um mergulho interior, saber que não está dependendo de supérfluo para viver. Porque se você depender de supérfluos, aquilo que você considera supérfluo para viver, você está se auto-escravizando. Porque ninguém consegue ser liberto preso a supérfluos. E no aspecto moral, consciência tranquila. Por que consciência tranquila? Porque ninguém consegue ser feliz se não tiver paz interior. E ninguém consegue ter paz interior se não tiver consciência tranquila. E fé no futuro. Que fé no futuro é essa? Fé no futuro, de maneira mais ampla, que Deus existe, que a vida sempre nos espera, que nós somos infinitos, nunca mais seremos destruídos, e que estamos fadados à felicidade, mais cedo ou mais tarde, e cuja felicidade só depende de nós, na formatação da nossa caminhada. Porque Deus não ia criar ninguém, nenhum filho, para ser feliz. Então não criaria, porque antes de criar já saberia. Então nada de inferno eterno, dor eterna, nada disso. Essas três coisas que está ao alcance de qualquer pessoa. Todos nós, independente da situação, temos condições de viver com o necessário, materialmente falando, temos condições de consciência tranquila e de fé no futuro. Mesmo aqueles que possam estar com limitações transitórias, para não entender isso, em breve se libertarão dessas limitações. Por exemplo, um débito mental. Então, qual é o nosso grande desafio? Quem é que não quer ser feliz aqui? A doutrina espírita, no nosso caso, traz o consolo, o entendimento. E esse entendimento ilumina nossas consciências e consola nossos corações. Agora, cabe a nós. O desafio é nosso, da construção do nosso espaço. E como é que nós vamos construir esse espaço? Priorizando, de uma vez por todas, na nossa vida, o fazer o bem. Esse é o nosso grande desafio. Fazer o bem. Não existe outro caminho. O caminho não é o espiritismo. O espiritismo é um caminho que auxilia bastante. No meu caso, me fez ser espírita, porque
atende às minhas demandas. Mas pode não atender a demanda de uma outra pessoa. Agora, fazer o bem não tem outro caminho. Fazer o bem é um processo atemporal e não está preso a questões geográficas. Fazer o bem, todos têm condições, todos têm acesso, e este sim é o único caminho para sermos felizes. E todos nós temos condições de fazer o bem. E quando nós começamos a fazer o bem mesmo, totalmente desinteressado, vem todo aquela frase famosa que o universo conspira a seu favor. Não de maneira direta, porque o copo se mexeu, não. Mas de maneira sutil. Se você tiver olhos de ver e ouvir de escutar, você vai entender como é que o universo está, né, conspirando a seu favor. E você sentir para onde é que vai esse vento, para onde é que vai essa onda, e aproveitar essa energia do fazer o bem, do amor, que Jesus tão bem nos ensinou. Eu me lembro que quando houve o acidente lá no La Paulitaço, houve um incêndio, né? Para quem, acho que a maioria aqui sabe, né? No ano passado, 14 de abril, desencarnou a tia, né? E 4 crianças. No mesmo dia, desencarnaram a tia e 3 crianças, e uma caçula, a nossa caçulinha de 3 anos, que desencarnou 4 dias depois. No total, foi uma tia e 4 crianças no incêndio lá Paulitaço. Bom, mas teve durante assim, a criança que levou mais tempo para ter alta, ela levou 50 dias. Então, nesse transcorrer foram muitas histórias que não foram divulgadas porque não precisava ser. Mas, por exemplo, todo dia, diariamente, você ia dormir com a notícia: amanhã vai desencarnar mais uma assim, assado, porque está assim, está assado. Os médicos acham que talvez esteja entrando em morte cerebral. Então, essa era a história diária. Então, você, além desse aí, tinha que resolver N mil coisas e tal. Mas esse assunto, as crianças todas internadas, né? No dia do acidente, não sei se eu falei isso aqui, houve tudo aquilo quando foi de noite, no dia do acidente, de noite. O dia começou assim, de manhã cedinho. E à noite, um médico do HR, né? Pessoal, aliás, a área médica foi maravilhosa. Nós ficamos no início em 4 hospitais, as crianças, depois foi reduzindo, mas no início 4 hospitais. Mas o médico, muito dedicado, ele chegou para a gente e para outras pessoas, eu soube, não diretamente por ele, mas por outra pessoa. Ele disse o seguinte: olha, pela perspectiva médica, Sara, todos vão morrer. Todos vão morrer. Se dormiu com essa notícia. Porque a inalação tinha penetrado bastante. Então, todas as crianças, eram 15, na perspectiva médica do primeiro dia à noite, que todas iriam morrer. Foi essa notícia que nós fomos dormir com isso na cabeça. Mas depois dessa notícia, o esforço médico e Deus acima de tudo, uma criança desencarnou, que foi essa que eu falei, a caçula, e as demais não, foram tendo alta, passo a passo. Mas a que levou mais tempo no hospital, ela levou 50 dias, exatamente 50 dias. Foi a última que saiu depois. Bom, essa que levou 50 dias, estou falando isso assim porque a gente vê nas mínimas coisas assim, de forma sutil, a presença da espiritualidade superior. Essa que ficou assim, quase até o 40 dia, 40º dia, vai morrer, não vai morrer, que é situação gravíssima na UTI, ficou na UTI do HR, e vai morrer, não vai morrer. Ligavam para mim 10 horas da noite, a moça nossa que acompanhava lá: olha, a situação dela está assim, os médicos estão achando isso, aquilo, outro e tal. E a gente ia, dia a dia, uma luta, né? Aí, depois a notícia já deu uma melhorada, disse: olha, não vai, já está a questão da morte, já não está mais prevista, mas sequelas, né? Então, sequela cerebral, vai ter provavelmente sequelas cognitivas, sequelas motoras, passo a passo. Um dia eu fui visitá-la, a gente tinha um acompanhamento direto em todos os hospitais, toda aquela maratona. Aí um dia eu fui no sábado de manhã, na UTI do HR. Cheguei lá, sábado de manhã, mais 9, 10 horas da manhã. Entrei na UTI lá de queimados, infância, né? E ela não tinha nem se queimado assim, mas a questão dela foi toda a inalação. E aí estava ela e a enfermeira. Ela, popularmente falando assim, pele e osso. Porque aqueles dias todos ali no hospital, tá?
Mas ela estava traqueostomizada e os olhos não abriam. Então ela estava naquela, ninguém sabia exatamente como é que seria a situação dela. Ela lá deitada, traqueostomizada, magrinha, magrinha, lá, toda aquela aparelhagem da UTI. E pronto. Aí eu cheguei, olhei para ela, pedi autorização para a enfermeira, que só estava ela ali acompanhando, para que fizesse uma oração em voz média. A enfermeira de uma outra religião, mas respeitou bastante, autorizou e ficou em pé do meu lado. E eu comecei a fazer um Pai Nosso e aplicar um passe nela. Coloquei a mão assim, aplicando passe. Isso que eu estou contando tem nada a ver assim com o meu passe, mas é um momento espiritual da situação. Qualquer outra pessoa, qualquer outra situação, mas apenas relatando uma experiência que eu vivenciei, estou vivenciando com vocês aqui nesse final de palestra. E aí eu coloquei a mão, aplicando o passe, e comecei a fazer o Pai Nosso. Estava bastante emocionado, né? Vendo aquela filha ali naquela situação. E a enfermeira acompanhando a oração Pai Nosso está fazendo. Quando eu estou fazendo assim, termina, aí eu fiz assim com os olhos fechados. Quando eu abri os olhos, assim, a enfermeira também abriu os olhos. Aí a menina abre os olhos. Era algo assim. Quando eu abri os olhos, deu aquele certo susto, né? Para mim, para a enfermeira também. Mas ela abre e eu percebo que ela está com os olhos assim, vagos, né? Aquele olhar assim, aquela solta, assim, sem nenhuma fixação. Mas abri os olhos. Aí me veio aquela intuição assim, repentina assim. E eu perguntei assim para ela, assim, disse, minha filha, onde é que você mora no corpo de Pai Gel? Por que eu perguntei isso? Porque lá com as crianças, eu estou lá diariamente, e eu sempre brinco com eles, sempre falando com eles assim, olha, onde é que você mora no meu corpo? Aí fala, no coração, é pequenininho, coração, aquele negócio, você cada um vai falando desse jeito. E eu falo muito isso. Onde é que você... Olha, eu digo, vocês vão embora daqui, porque lá é um lar transitório, né? Cada caso é um caso, pode ser adotado, etc. Vocês vão embora daqui, mas do meu coração jamais. Chegou uma criança nova ontem, eu digo, olha, com essa de ontem são 403 crianças que já moram aqui desde quando eu estou aqui. Nunca vou embora daqui. Ah, não vai, mas se eu quiser sair, não tem jeito. Quando entra, a porta não tem porta. Lá tem campo, tem tudo, mas porta não tem. Aí fica essa brincadeira com eles. Da casa vai que a gente quer que vocês sejam felizes, de novas famílias, mas daqui não sai e tal. Aí na hora me veio essa intuição. Eu disse, minha filha, onde é que você mora no corpo de Pai Gel? Eu perguntei sem muita esperança. Perguntei assim, só porque veio a intuição. Aí, para surpresa minha e da enfermeira, ela começou num esforço enorme a vir com o bracinho esquerdo assim. E a gente meio assustado assim, olhando ela, mas com os olhos fechou os olhos de novo, traqueostomizada, e aquele esforço. Aí ela foi subindo, subindo. Daqui a pouco, quando chegou no coração dela, ela fez pum, e segurou no coração dela. Aí eu deduzi que ela estava com raciocínio cognitivo, estava entendendo. Aí me veio uma segunda pergunta de imediato. Eu disse, minha filha, quem foi que fez o céu, o mar? Por que eu fiz isso? Porque outra coisa que eu faço muito com as crianças lá é, eu tenho uma lista de mais de 40 itens, e nós estamos sempre, que o Lapalho Tasso é de orientação espírita. Então a gente várias coisas, né? Nossa visão de educação integral é biopsicossocial e espiritual, não é só arroz e feijão. E uma das nossas ações nesse sentido é que sou eu que faço, que eu tenho uma lista de mais de 40 itens, que lá tem Deus, Jesus, fraternidade, amor, e eu escolho 3 itens daquele para ficar sempre conversando com eles. Então um dia são 3 itens, a gente conversa, depois outro dia, e vai fazendo assim, passando esses 40 itens. E aí, quando é Deus, sempre eu começo, um dia eu falo sobre Deus e mais 2 itens, no outro dia eu falo sobre Jesus e mais 2 itens. Então eu sempre estou falando de Deus e Jesus, e os 2 itens aí vai variando, fraternidade, amizade, aquelas coisas. E quando é sobre Deus, eu sempre falo assim, quem foi que fez o mar? Aí ele já sabe, fala, Deus. Quem foi que fez o sol? Deus. A lua. Eu vou fazendo assim, aí depois entra no assunto. Aí eu fiz isso com ela. Eu falei, minha filha, depois que eu vi que ela colocou a mão no coração, eu disse, minha filha, quem foi que fez o mar? O céu, a lua, o sol. E olhando para ela, as estrelas, as árvores, a vida. Aí ela, um esforço, começou a mexer a mão. E eu fiquei pensando, como é que ela não vai falar? Porque todo mundo fala, Deus, ela está tracostomizada. E assim, nesse esforço, o que é que ela vai fazer? Aí ficou aquela sensação, aquela expectativa, eu olhando, ela mexendo a mão, e a enfermeira também olhando, assim, um pouco assustada. Aí eu falando, o mar, o céu, tudo, e ela mexendo a mão. Aí foi assim, e com o dedo indicador apontou para o alto. Deus. Aí eu me virei para a enfermeira e disse, olha, essa menina não vai ter nada, ela vai superar, vai sair daqui.
Dito e feito. 10 dias depois, ela saiu fraquinha, chegou no lar Paulo de Tarso, ainda na casa provisória, no colo de uma pessoa, e mais ou menos 3 meses depois, totalmente recuperada, foi adotada e hoje ela está muito feliz. Então, finalizando, o Cristo, ele é consolador. É só entender a sua mensagem. E o nosso grande desafio é ter pelo menos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, como diz Jesus, e nunca perder o foco de que fazer o bem é a nossa grande necessidade e a nossa principal prioridade no transcurso dessa encarnação. Muita paz, muito obrigado. Bendita seja a nossa doutrina espírita, porque a gente sabe das imensas dores que temos, que passamos, mas a gente sabe que com Cristo esse jugo, sem dúvida nenhuma, é mais leve. Que acreditemos nisso com toda a nossa certeza, né, João? Que a gente acredite nisso com toda a nossa força e que possamos entregar as nossas dores para o nosso Cristo, porque Ele está ali para ajudar a gente a carregar essa cruz. Muito obrigada, meu querido, viu? Coisa mais maravilhosa. Quantas palavras aqui importantíssimas. Eu fiquei muito emocionada com tudo isso. Então, meus queridos, tem alguém que está vindo à casa a primeira vez? Acho que não, né? Acho que não. Todos já vieram, né? Todos já vieram o evangelho de primeira vez. Nós no dia 5 de outubro, nós vamos fazer a nossa caravana, que vamos para Canhotinho, esse mês de outubro, e a gente sempre está pedindo quem puder, não é, trazer algum item de que for é sempre útil. Nós vamos visitar lá algumas famílias de estado de muita carência, o centro lá, a região, é uma região bastante carente, e aí toda ajuda é muito bem-vinda, tá bem? Vamos então, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, a gente vai pedir para o Geo fazer a prece de encerramento, e depois da prece, nós vamos ter passes, tá certo? Para aqueles que quiserem tomar o passe. Bom, pode fazer, por favor, a prece, querido. Oremos. Querido Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa reunião, por esta confraternização. Como é bom ler a tua mensagem, sentir a sua vivência. Quando nos falaste que Deus é amor e nos convidaste para que fizéssemos brilhar a nossa luz, que todos nós temos no nosso interior, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Como foi fantástico entender a força da fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Quando nos falaste do perdão, da vida, das maravilhosas belezas do mundo celestial. Como foi espetacular, Jesus, ver a sua caminhada, a sua humildade, o seu ensinamento, a sua profundidade, o seu aconchego. Obrigado, Senhor, por essa doutrina maravilhosa do amor, da fraternidade. Quando nos falaste amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amai-vos, assim como eu vos amei. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Muito obrigado, Jesus, pela doutrina espírita, pela lucidez, pela claridade, pelas explicações, ampliando o nosso conhecimento na profundidade das suas palavras. Que saímos daqui hoje, Senhor, convictos, certos, determinados, com toda a nossa energia para aproveitarmos todos os minutos, todos os segundos, todos os espaços dessa nossa encarnação, Senhor,
cantando hosanas ao Senhor e construindo o bem nessa estrada, nesta nossa caminhada. Muito obrigado, Jesus, por tudo, e que assim seja.